A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mais um Desperta Crente, receba essa palavra no poderoso nome de Jesus. Deus é bom e fiel, por isso nós estamos alegres, mais uma oportunidade de poder estar aqui com o Senhor. Você que tem se inscrito no canal, seja muito bem-vindo, que a paz do Eterno te alcance, que a graça e a misericórdia do Senhor continue falando ao teu coração. Hoje nós estamos no capítulo 8 da carta aos Hebreus. Nós vamos dar continuidade falando da aliança de Jesus Cristo. A aliança em Cristo é superior, louvado seja Deus, né? A aliança de Jesus Cristo é superior à aliança antiga, né? É superior à lei, a aliança lá do Antigo Testamento que o Senhor tem feito, né? Que o Senhor tinha feito ali com o seu povo. E nós vamos entender esse capítulo 8, que vai continuar falando sobre a superioridade da aliança de Jesus Cristo, né? Ele ter vindo, entregado a vida dele na cruz. Então vamos lá. Primeiro eu quero fazer uma correção aqui. Em algum vídeo atrás, não consigo lembrar qual foi o vídeo, mas eu falei que a carta aos Hebreus foi escrita aproximadamente ali num tempo aonde teve a destruição de Jerusalém. Só que, com minhas palavras, eu afirmei, né? E eu estava aqui meditando e eu vendo. Porque a carta aos Hebreus foi escrita no ano 70, né? Aproximadamente ali no ano 70. Mas não temos a confirmação se essa carta foi escrita antes ou depois da destruição do templo. Amém? Então, você procure... caso você for pregar sobre a carta aos Hebreus, procure não afirmar. Ou então se aprofunde mais para você poder afirmar isso aí. Porque a gente nunca pode afirmar aquilo que a gente não tem certeza. Tá bom, meu amor? Então, vamos lá, vamos dar continuidade. Então a carta aos Hebreus foi aproximadamente escrita no ano 70, ou antes ou depois da destruição do templo. Mas a maioria dos biblistas, dos teólogos, eles confirmam que foi escrita um pouco antes da destruição do templo. Amém? Vamos lá. A palavra do Senhor hoje, capítulo 8. Eu vou ler aqui 2 versículos, porque como eu falei, vai estar falando da aliança, vai estar falando do sacrifício, vai estar falando sobre a apropriação, sobre Moisés ali no deserto, né? Onde ele levava sacrifício, o sacerdote levava Arão, seus filhos, e aí foi dando a descendência de sacerdote, né? Que veio da era levítica. Amém? Da tribo de Levi. Vamos lá. Eu vou ler o verso 6 e 7 que diz assim: Contudo, agora Jesus recebeu um ministério ainda mais excelente que os dos sacerdotes, assim como também a aliança da qual ele é o mediador. Aliança muito superior, louvado seja Deus, à antiga, pois que é fundamentada em promessas excelentes. Vou ler o verso 7 que diz assim: Ora, se aquela primeira aliança não tivesse imperfeição, não seria necessário buscar lugar para a segunda. Então, se aquela primeira aliança não tivesse sido imperfeita, tivesse ficado perfeitamente, se os homens ali conseguissem ter levado ela com perfeição, não necessitaria da segunda, mas foi necessária a segunda. Por quê? Porque todo homem é pecador e todos pecados e destituídos da glória de Deus estavam. Então o Senhor é poderoso, né? E ele, pela misericórdia e graça dele, ele entregou o seu filho por amor a nós. Nós sabemos que a antiga aliança, ela era um sistema judaico, né? Que os sacerdotes, eles prestavam, né? Eu já falei muito sobre isso aqui, mas não tem jeito. A gente tem que falar novamente. Às vezes vai ter que ser repetitivo, mas não tem jeito, porque do capítulo 6, do capítulo 7 em diante, vai estar falando sobre essa aliança. Capítulo 4 falou sobre a aliança. Então, eles prestavam sacrifício, né, diário, né? Todos os dias ele tinha que prestar sacrifício, né? Matando ali animais, para que o Senhor perdoasse o pecado do povo. Mas antes desses sacerdotes sacrificar pelo povo, eles teriam que sacrificar por eles. Só que o sumo sacerdote, ele entrava no Santos dos Santos só uma vez no ano. Uma vez no ano, o sumo sacerdote entrava no Santos dos Santos para prestar sacrifício e levar o sangue ali para o Santo do Santo, para que o Senhor descesse com a sua glória naquele lugar, com a sua presença, e recebesse. Aí o que a gente entende é que Jesus veio e ele rasgou o véu de cima a baixo. Na entrada do tabernáculo tinha um véu, né? E depois daquela primeira entrada, na segunda entrada, aonde chegaria ao santo lugar, também tinha outro véu. Então tinha 2 véus de acesso, o primeiro véu, o segundo acesso. É por isso que quando Jesus se entregou naquela cruz e foi consumado ali tudo que Jesus veio fazer por nós, aí o véu rasgou de cima a baixo, dentro do tabernáculo, aquele véu. O véu era grosso, irmãos, tesoura não cortava. Eu esqueci
a grossura que ela, entendeu? Muito grosso, e rasgou de cima a baixo. Por quê? Porque Jesus, ele rasgou o véu, ele deu acesso a nós. A gente não precisa pedir para que alguém interceda por nós, como era o sumo sacerdote, como era o sacerdote. Hoje o mediador entre Deus e o povo é Jesus. Então nós temos livre acesso a ele. Quando você deseja orar, você ora. Quando você deseja buscar, você busca o Senhor ali, né? Nesse capítulo 8 aqui da carta aos Hebreus, está falando sobre a superioridade de Jesus Cristo, que ele fez. O texto que o Hebreus aqui, o escritor aos Hebreus usa, é Jeremias capítulo 31, verso 31, do verso até o 34. Você vai ver que o Senhor ali, né, na antiga aliança, no Antigo Testamento, o Senhor já estava apontando. Irmãos, se você lê o Antigo Testamento com riqueza de detalhe, né, com bastante atenção, você vai ver que estava apontando, desde o início apontava para Jesus. Desde o início apontava para a cruz, já estava apontando para a cruz, né? Então nós sabemos que aqueles que entendem esse propósito que o Senhor vem, vai se entregar totalmente. Então entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Hoje eu estava assim, meditando, hoje eu trabalhei pela parte da manhã, cheguei um pouco cansada de ter ele, só fiquei meditando, falando com o Senhor. A gente é tão ingrato, a gente passa por situações, por luta, e a gente é muito ingrato com o Senhor. Dificilmente a gente vai ver uma pessoa totalmente entregue à vontade do Senhor, sem reclamar, sem murmurar por algumas situações. Nós reclamamos muito, né? Nós somos muito murmuradores. Meu Deus, que misericórdia é essa? Que graça é essa? E às vezes eu paro e falo, meu Deus, que graça que o Senhor achou em mim, uma pecadora, uma falha dos pecadores, né? Eu me sinto a pior, porque a gente falha, a gente erra, por mais que a gente pede perdão. Ontem foi Santa Ceia no meu ministério, e eu ali falando com o Senhor, eu falei, é tudo graça, irmãos, é tudo misericórdia mesmo. A gente é tão mal, a gente por mais que a gente tenta ser bom, a gente ainda consegue ser ruim, mesmo tentando ser bom. Então a luta que nós vivemos para poder continuar em santidade não é fácil. É por isso que eu sempre falo, a guerra para você viver uma vida de santidade é muito grande para aqueles que decidem mesmo viver com Jesus. Porque a batalha que a gente trava mais na mente, pelo fato da gente ser muito apontado, pelo fato das pessoas não ver uma normalidade. Teria que ser normal na igreja a pessoa viver em santidade. Teria que ser normal. Um crente deveria ser santo, e isso seria normal na igreja. Mas até dentro dos templos, a gente vê, até dentro dos templos, que as pessoas veem uma coisa anormal, você querer andar em santidade, você querer viver uma vida com Deus. Então é algo assim que a gente precisa mesmo entregar totalmente o nosso caminho ao Senhor e crer, né? Que Deus abençoe a sua vida. Então, esse verso 6 é um verso lindo e poderoso, né? Porque o ministério de Jesus foi mais excelente do que qualquer sacerdote, do que qualquer sumo sacerdote. Ele é o mediador, irmãos, ele é a aliança entre nós, né, e Deus. Coisa linda. Quando o Senhor olha para mim, pecadora, falha, quando ele olha para mim, ele não vê eu, a Aldete, a mulher falha, ele vê o sangue de Jesus sobre mim, ele vê o sangue de Jesus sobre você, e essa é a graça de você não ser consumido, porque, meu Deus, que coisa linda é saber que nós temos um intermediador, né, que está ali intercedendo por nós. Então, Jesus não poderia ser sacerdote, porque Jesus é da tribo de Judá, e era levantado somente sacerdote da tribo de Levi. Então a gente vai ver ali que por isso que o Senhor, ele foi levantado como sacerdote, né, mediante a lei de... Gente, eu não sei se é o sol, mas está me dando um sono tão abençoado. Ele veio da descendência de Melquisedeque, né? Aqui, ó, o precursor, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Já expliquei sobre isso, falamos no vídeo de ontem. Então nós entendemos que por esse sistema judaico, Jesus não seria escolhido para ser sacerdote. Mas como Jesus, né, ele fez com perfeição, ele se entregou, esse sistema não podia combater com Jesus, porque Jesus, ele fez o sacrifício perfeito, ele se colocou como um sacrifício perfeito, a ponto dele dar um ponto final. Ele deu um ponto final, porque senão, se fosse para sacrificar até hoje, não tinha mais nem animal, já teria que estar sacrificando criança, já teria que estar sacrificando a gente, sacrificando, porque não ia ter mais animal para ser sacrificado, de tão pecador que nós somos, não teria. Já teria que estar sacrificando filho, marido, porque não teria mais, irmãos, é algo muito sério, não teria mais animal. Pensa aí, desde lá, sempre sacrificando pelo pecado, a gente peca 24 horas, a gente peca toda hora, a gente é pecador, por mais que a gente luta,
né? Então Jeremias no capítulo 31, no capítulo 31, no verso 31 ao 34, aí o escritor aos Hebreus, do verso 8 em diante, ele começa a declarar esses versos que está ali em Jeremias, ele começa a declarar, né? Porquanto ele declara, repreenda o povo por suas faltas. Então quem está dizendo isso aqui é Deus. Deus está dizendo, eu repreendo o povo pelas suas faltas. Dias virão, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Essa nova aliança é Jesus Cristo. O verso 8 do capítulo 8 da carta aos Hebreus, né? O Senhor fala, mas está escrito em Jeremias. Se você abrir o livro de Jeremias lá, você vai ler lá no capítulo 31, do verso 31 ao verso 34, essa nova aliança que o Senhor está falando. O Senhor vai indo. Aqui o escritor aos Hebreus vai narrando, né? Tudo que está ali do capítulo 31 de Jeremias e do verso 31 ao 34, até o verso 12 ele vai escrevendo. E aqui o verso 13 diz assim, ao proclamar a nova aliança, aleluia, ao proclamar nova esta aliança, ele transformou, aleluia, em antiquada a primeira, e o que se torna superando e envelhecido, está próximo à aniquilação. Aqui o Senhor estava dizendo que estava próximo à aniquilação daquela lei, estava próximo à aniquilação, porque o povo vivia no pecado, irmãos. Agora, ó, você vai ver que o povo estava sempre sacrificando, sempre pecando, o povo estava sempre sacrificando, sempre pecando, sempre errando, sempre adorando outros deuses, sempre negando o nome do Senhor com as suas atitudes, e o Senhor vai fazer essa nova aliança através de Jesus Cristo. Então, é algo muito forte, muito sério, que eu gosto daquele louvor, para quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. É verdade. Quem provou que o Senhor é bom, não sabe viver sem Ele, né? 1 Pedro capítulo 2, verso 3 vai dizer, quem provar e ver de que o Senhor é bom. Então prova e vê de que o Senhor é maravilhoso. Não queira só as bênçãos do Senhor, não, irmãos. Queira experiências, queira intimidade, queira conhecer a mente de Deus, queira estar perto do Senhor, para você ter essa firmeza, essa certeza. Hoje eu estava meditando muito, né? Eu tem dia que eu fico tirando meditando, mas todo dia eu medito. E eu estava vendo esses sinais, irmãos, que a gente está vivendo, esse calor extremo, um calor muito forte. Eu lembro que quando eu contei aqui nos vídeos atrás, sobre o que o Senhor falou que viria essa doença, né, sobre toda a terra, o Senhor também me mostrava as folhas do pé de árvore tudo caindo, e eu falava, meu Deus, Senhor, por que as folhas do pé de árvore caem? E ali o Senhor ministrava no meu coração que o oxigênio da terra seria abalado, né, e eu falava, mas o oxigênio a gente precisa para respirar, então a terra será abalada em todas as áreas, e a gente está vendo, irmãos, a gente está vendo. Eu moro aqui no estado do Espírito Santo, e aqui tem um lugar que chama Domingo Martins, lá estava chovendo granizo. No Rio de Janeiro, chovendo granizo. Aqui no estado do Espírito Santo, Cachoeira de Itapemirim, estava passando na meteorologia que foi a 65 graus, que as pessoas estavam desmaiando na rua de tanto calor. E nós estamos vendo os sinais. Eu esqueci o nome do rio agora, que eu não sei se é o Eufrates, não sei, mas que está lá vermelho, né, igual sangue. Nós estamos vendo os sinais, mas nós queremos ficar incrédulos. É sério, é algo para a gente parar e analisar. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra, os últimos segundos. Os sinais estão aí a todos os lados, e a gente ainda continua preocupado com carro, com dinheiro, com riqueza, com amizade, preocupado em aceitação de homens, preocupado em fazer com que os nossos desejos da carne sejam aprovados. Meu Deus, eu parei para analisar e falei, Senhor, como vai ficar essa terra? Eu não quero ver, não tenho desejo nenhum de ver. Como vai ficar essa terra com aquelas pessoas incrédulas que não deram crédito à palavra de Deus? Irmãos, eu creio que o arrebatamento pode ser a qualquer momento que a palavra de Deus diz que o arrebatamento é iminente. Ninguém mais pode dizer, vai demorar mais. Não, irmãos, nós estamos vendo todos os sinais e acelerando os sinais. A gente está vendo os sinais do Senhor aí, né? Muitas pessoas falam, se eu não for na primeira, eu vou na segunda. Eu já vi pessoas falar isso, que se não vai na primeira, vai na... Irmãos, quem ficar aqui quem ficar aqui depois do arrebatamento, o cristão que ficar aqui na terra depois do arrebatamento da igreja, não se engane. Quem vai viver 3 anos de falsa paz é os ímpios. É os ímpios que vai viver essa falsa paz ali, acreditando no anticristo. Agora os que ficarem aqui sabendo que a igreja foi arrebatada, sabendo que não foi porque não se consertou, sabendo que não foi porque não quis ir, não se engane não, meu querido. Não se engane, minha querida. É tempo de nós colocarmos a nossa vida no altar, porque os crentes que ficaram
ficar aqui na terra depois do arrebatamento vai ser sofrimento. Não vai ter paz, a não ser que aceite a marca da besta. A não ser que aceite o anticristo para te governar. Aí é diferente. Agora, se não quer isso, conserta, irmãos. Acredita. Sabe, tem hora que meu coração entristece. Eu tenho orado muito para meu coração não se entristecer pela incredulidade que nós estamos vivendo, pela falta de temor, pela irreverência. A Bíblia nos diz que nos últimos dias escândalos vinhariam. Um escândalo atrás do outro. Eu não consigo lembrar totalmente qual é o capítulo, mas eu sei que está em Mateus. Eu não sei se é capítulo 16, mas diz assim: é nítido que vem os escândalos, mas ai daqueles que veem os escândalos. Irmãos, vai vir escândalos de tudo quanto é lado. Nós vamos ver pastor ladrão, adúltero, mentiroso, enganador. Nós vamos ver prostituição, vai tudo que imaginar. Nós estamos vendo aí o caso dessa cantora aí que foi assassinada pelo marido. E agora descobriu que o marido era homossexual com outro homem. E eles tramaram, forjaram e mataram a mulher para ficar com o dinheiro dela. Tudo isso, pessoas que estão escondidas dentro da igreja. É por isso que os profetas, irmãos, em nome de Jesus, se você é pregador da palavra de Deus, pregue a palavra como ela tem que ser pregada. Não fica amaciando o ego de gente covarde, hipócrita. Não amacie ego de crentes covardes que estão se escondendo da igreja. Não amacie ego, não amacie ego daqueles que estão na igreja brincando de ser crente, do joio. Não fica amaciando ego de falso profeta, dos profetas de Baal. Não fica amaciando ego de Jezabel. Pregue a palavra como ela tem que ser pregada. Se fecharem a porta da igreja para você pregar, pregue, meu irmão. Se fecharem os templos para você pregar, pregue na porta da igreja, como Jeremias pregava na porta do templo no capítulo 7. Meu irmão, não ligo se querer fechar a porta para mim. Eu não ligo quem não me quer chamar nas suas igrejas. Primeira coisa, a igreja é de Jesus Cristo, o altar é dele. Segundo, o pastor não é dono da igreja, a igreja tem dono, a igreja é de Jesus Cristo. Outra coisa, as ovelhas não é do pastor, minhas ovelhas, a ovelha é do pastor Jesus Cristo. Aqui nós estamos aqui para fazer a obra. O pastor está aqui na frente da obra que Deus colocou, porque Deus confiou. Mas Deus vai cobrar dele. Deus vai pedir da mão dele. Deus vai pedir da mão dele. Aleluia. Da mão dele, Deus vai pedir o sangue de cada uma das suas ovelhas. Principalmente aquelas que são mortas, perseguidas e jogadas para fora. Principalmente aquelas que foram matadas a fé por esses homens que estão brincando com Deus. Então, irmãos, não é tempo de ficar amaciando o ego de bode. Não é tempo de ficar amaciando bode. Pregue a palavra como ela é. Doa quem doer. Pregue a mensagem que Deus te der. Não mude a mensagem para agradar ninguém. Não mude a mensagem para ter porta aberta. Não mude a mensagem para você ter agenda. Não mude a mensagem, porque a porta que Deus abriu para você, Satanás não fez. Não tem capeta na terra, não tem fofoqueiro, não tem contendeiro, não tem véu que te esconda quando Deus resolve te mostrar. Arabadaqui andarácia. Então não tenha medo. Pregue a palavra como ela é, porque Deus vai cobrar de muita gente nesse tempo. Aravassuri miniki andarácia. Tá vindo o tempo de Deus. Deus vai cobrar de muita gente. Pais relaxados, que não tem compromisso com a verdade, que não tem compromisso com o Senhor, que não querem posicionamento. Pessoas que estão na frente da obra que Deus instituiu para fazer a obra do Senhor e estão brincando. Nunca vivemos um tempo de tanto escândalo. Nunca vivemos um tempo de tanta coisa errada. E as pessoas passam a mão dizendo que está certo. Pecado, passado a mão. Pastores passando a mão na cabeça de ovelha, não, de bode. Pastores passando a mão na cabeça de bode. Bode em pecado dentro da igreja, fingindo de crente, travestido de crente. E pastores ali, liderança, sabendo a vida promíscua daquele obreiro, mas não tem coragem de botar na disciplina, não tem coragem de exortar, não tem coragem de excluir, porque a Bíblia nos ensina que pode excluir do seio da igreja, pode até excluir se a pessoa não quer arrependimento, mas eles estão preferindo fingir que nada está acontecendo. Aí tá vindo escândalo em cima de escândalo. Sabe por quê? Porque a liderança tem afrouxado. A liderança não tem coragem de corrigir. Eu sempre falo, a gente precisa entender uma coisa: ovelha veio para obedecer e pastor veio para fazer aquilo que Deus manda. Por isso muitos pastores, muita liderança não tem exercido o seu ministério como deveria exercer, porque quer a igreja cheia, quer a igreja inchada, não igreja verdadeira, pura, imaculada, santa, mas quer igreja cheia, quer templo cheio, quer casa cheia, para ficar tudo inchado. É muita igreja cheia, é muita igreja inchada, mas caminhando para o inferno. E é tempo de posicionamento. Doa quem doer, a verdade de Deus tem que ser pregada. Jesus veio, entregou a tua vida naquela cruz por amor a nós, e nós não podemos cuspir na cruz, não podemos jogar o sangue dele pro chão, não podemos zombar agora do nosso Senhor Jesus Cristo. Não posicione. É tempo ainda de se arrepender, é tempo de
de posicionar. Missionário, ninguém vai me dar crédito se eu posicionar agora. Problema de quem não te dá crédito. O importante é que você se posicionou. O importante é que a tua alma não vai para o inferno. Eu falei com meu esposo hoje, quando eu estava vindo do trabalho com ele. Um calor, irmãos, terrível, terrível. Tá muito quente. E eu falei pro meu esposo, eu falei, se aqui na terra o sol tá desse jeito e a gente tá reclamando do calor que não tá suportando, imagina no inferno, aonde o fogo não se apaga, aonde a traça não morre, aonde o bicho não morre. Então imagina, porque ninguém quer falar sobre inferno, porque quando fala de inferno, todo mundo quer correr dessa realidade, mas é uma realidade, e todos aqueles que rejeitarem a Deus nesse tempo, vai pra lá. O inferno é real, doa quem doer, o inferno é real, e vão pra lá os adúlteros, vão pra lá os afeminados, vão pra lá aqueles que zombam de Deus, os feiticeiros, macumbeiros. Apocalipse capítulo 22, pode ler lá. Eu não tô falando nada de mim mesmo, nenhum achismo de mim mesmo, mas você pode ler Apocalipse capítulo 22, que lá está escrito a partir do verso 11, que fora ficarão os cães. Quem é os cães, missionária? Os falsos obreiros, os falsos pastores, os enganadores, os falsos profetas, profeta do Pix, profeta da chave de carro, profeta da chave de casa. De fora ficarão os cães. Esses são os cães que estão na casa do Senhor. É Bíblia, irmão, é palavra. Para você pregar sobre exortação, você precisa ter Bíblia. Nós estamos vivendo diante de uma geração que não usa a Bíblia para ler, usa a Bíblia para tudo, menos para ler. Aí quer pregar cajado, mas não tem Bíblia, não tem palavra, não tem base bíblica para pregar. Aí quer apontar pecado das pessoas, mas não sabe falar dentro da palavra. A Bíblia nos ensina tudo e nos dá direção. Se você ler Provérbios capítulo 3, verso 12, você vai ver em Provérbios capítulo 3, verso 12, que o Senhor corrige e exorta o filho quando ele ama, porque o Senhor disciplina aquele que ele ama. Aí não pode mais disciplinar, não pode. O Senhor não pode ter palavra de exortação, porque o povo fica magoadinho, fica com raivinha, não quer ouvir mais. Eu não gosto daquela pregadora, ela só prega cajado. Eu não gosto daquele pastor, só prega cajado. Não gosto daquele pregador, porque, meu irmão, o problema de quem não gosta da palavra. 1 João capítulo 4, verso 6. Ei, minha querida, quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Assim nós temos discernimento em saber quem é da verdade e quem é da mentira. Abre a tua Bíblia, 1 João capítulo 4, verso 6. Quem é de Deus, irmãos, ouve a palavra de Deus. Então não tem esse negócio. Se não gosta da palavra como ela é ministrada, pura, limpa, viva, fogo, não gosta da palavra, não é de Deus. Porque quem é de Deus ama a palavra. Todos que rejeitam a palavra vivem na vida promíscua do pecado. Então, quem é de Deus não tem amizade com o mundo. Aquele que tem amizade com o mundo é inimigo da cruz, é inimigo de Deus. Então, é tempo de posicionamento. É tempo de olharmos para o Senhor Jesus Cristo e fazer valer a pena a minha chamada e a tua chamada e a salvação em nossas vidas, hein? 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Para o mundo, aqueles que estão sendo destruídos, é loucura a palavra de Deus. Para aqueles que estão sendo destruídos, dá para a tua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Para aqueles que estão sendo destruídos, aonde, missionário? Lá no mundo, lá fora. É loucura a palavra de Deus. Mas para nós, aleluia, para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus. É poder, a palavra é poder de Deus. Então, irmão, não rejeite esta palavra. Não diga não para esta palavra. Viva essa palavra como ela é e não mude a mensagem. Amém? Deus abençoe, porque a aliança de Jesus Cristo é superior à do homem. Deus te abençoe, capaz do eterno te alcance. Se Deus permitir, amanhã nós estamos de volta.